o cuidado que tem que ter com a mensagem que é passado é sempre muito importante, sobre qualquer ação, sobre qualquer coisa. Então, eu vi alguns especialistas, ao analisar hoje, lendo muito sobre a série, muitos especialistas dizendo o seguinte, que era interessante, talvez, os pais assistirem junto com os filhos e explicarem para eles aquilo. Outros já completamente contrários, dizendo, não pode. Eu, por exemplo, como educador, eu acho que isso não pode acontecer. Em hipótese nenhuma, o pai vai botar o filho lá, assistir, tentar explicar e mostrar para ele. Até porque a série tem imagens de sexo, tem... além de... Não é só a questão dos assassinatos que acontecem, mas são várias outras cenas que não estão de acordo com a idade. Tráfico de órgãos, né? Uma coisa bem séria para criança. Tráfico de órgãos. Exatamente. Então, tudo isso é preocupante realmente. Eu acredito que é um momento em que as famílias, e todos esses acontecimentos, são momentos importantes para que a família mesmo sente em casa com os seus filhos, e aí vai uma dica aos pais que estão nos assistindo. Eu sei que tem muitos pais aqui da nossa escola, de outros colégios que estão acompanhando, que é muito importante que os pais se interem do que é essa série, do que significa, o porquê dela, analisem isso com muito cuidado e expliquem aos seus filhos o porquê que eles não devem assistir. Olha, não faz parte do teu dia a dia, isso não vai te acrescentar em nada neste momento, por isso não é para a sua idade. Assim como eu ensino lá, Tiago, para o meu filho de 8 anos, por exemplo, que ele não pode beber cerveja. Tem algum problema em tomar cerveja? Não tem, para nós não tem. Que problema tem? Mas tem uma idade para isso. Sim, e para ele tem, né? E para ele tem. Então, o porquê que eu não posso explicar para o meu filho de 8 anos, meu filho de 12 anos, que ele não pode assistir essa série, sabe? Eu também vejo um mimimi desse lado, no sentido de que a gente não pode dizer não, né? Que problema tem? Exato. Eu concordo. Silvana, claro que vai falar com mais propriedade isso, o quanto o não é importante na vida de uma criança, de um adolescente. E eu percebo isso como um problema hoje na sociedade, em nós dizermos não. Agora, qual que é o não que não funciona na educação? É aquele não onde o aluno ou o filho chega para o pai e diz, eu quero fazer tal coisa. E o pai vai dizer o seguinte, não, você não pode e acabou. Sai daqui, não me incomoda. Você acha que esse não vai resolver? Óbvio que não. Qual é o não que resolve? É aquele não onde você vai chamar o teu filho, você vai chamar o teu aluno, senta aqui que eu vou te explicar o porquê você não pode fazer isso. Né? E pronto, olho no olho, olhando no olho, na mesma posição, não é de cima para baixo, não é de baixo para cima. Os pais, né, e nós, educadores, erramos nisso muitas vezes também, em achar que aumentando o tom de voz, se coloque no seu lugar. Aqui quem está falando é o seu pai. Uhum. Então, você me escuta, rapaz. Aqui quem manda sou eu. O maior engano dos pais é achar que falando desta maneira, ele vai estar educando. Quando, na verdade, nós precisamos, sim, olhar no olho, explicar, mostrar com exemplo, com o meu dia a dia, como eu sou. A partir disso, meu filho vai seguir o exemplo daquilo que eu sou, daquilo que eu faço e daquilo que eu falo, né? Então, o grito por si só, o xingamento, a gente ouve muito isso, né? Ah, se fosse lá em casa ia ser diferente. Ia ser diferente nada, né? Não ia ser diferente. É igual. O que muda é a maneira como você vai tratar. Não pensa que o meu filho de 8 anos aqui não quer assistir a série, né? E aí ele me contou esses dias que estava na casa do primo e o primo estava assistindo. Pai, eu vi, mas daí eu vi que morreu alguém lá e eu parei de assistir. Aí o que eu fiz? Eu chamei ele e disse, Rafa, é assim, você não pode assistir por isso, tá bem? Você não vai assistir, perfeito? Perfeito. É a explicação. Ele pode me desobedecer e quando eu não acreditar que ele pode ir lá assistir, de repente ele pode fazer isso, né? Mas isso vai depender da maneira como que eu vou tratar essa situação, de como que eu vou lidar com a situação. E aí que entra realmente esse jeito, esse modelo, e eu acho que vai aqui um pedido aos pais. Eu falo aqui aqueles que estão nos acompanhando,
que sempre quando você tiver dificuldade em fazer essa tratativa, procure ajuda na escola. Diz, olha, eu tenho dificuldade em fazer essa fala, em explicar dessa maneira, a gente entende. Procura um profissional. Na escola tem um profissional que pode lhe auxiliar a fazer esse trabalho, tá? E essa conversa, essa tratativa.